Olá, eu quero falar sobre o modelo de um homem de Deus, utilizando como base a vida do profeta Samuel, desde a sua chamada e algumas características da sua vida que vai trazer edificação, modelo, exemplo, para que você possa não só imitá-lo, copiá-lo, mas também ser um vaso bênção nas mãos de um homem de Deus e uma mulher de Deus, que é tão importante nos nossos dias. Então vamos aqui meditar em 1 Samuel capítulo 3, é uma leitura um pouco extensa, mas vale a pena a gente ler. Diz assim: Eu e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe, eis-me aqui. E correu Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou, foi Eli e disse, que tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava Samuel. Pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Nós vemos aqui nesse texto a chamada de Samuel por Deus para de um simples sacerdote e levita, auxiliar do sumo sacerdote Eli, agora passar a ser um sacerdote e um instrumento nas mãos de Deus com ministério profético, servindo ao Senhor e fazendo a vontade de Deus. Nós já podemos observar nesse texto aqui algumas coisas que Deus faz na vida de um homem de Deus na sua chamada. Primeiro, Deus testa o fruto do Espírito nesse homem de Deus. No caso de Samuel, a paciência, porque Deus chamou a Samuel, mas Deus não se identificou como Deus. Ele se levantou 3 vezes para falar com Eli, e as 3 vezes ele ouviu a mesma resposta de Eli, não sou eu que estou te chamando. Um homem de Deus que não tem equilíbrio, não tem domínio próprio, não produz o fruto do Espírito Santo, aqui automaticamente ele já seria reprovado por Deus. Por quê? Ele ficaria irritado, nervoso e acharia que Eli estava fazendo brincadeira com ele, e ele queria tirar satisfação e falar. E para ser um homem de Deus, a primeira coisa que ele tem que demonstrar é paciência. Ele tem que demonstrar domínio próprio e autocontrole, como fala 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, poder e de temperança. Esse é um fato que é muito importante, nós vemos na chamada de Samuel. Todo homem de Deus, Deus sempre vai trabalhar com o seu temperamento, com as suas emoções, e ele vai colocar no extremo dos limites, para que ele possa viver, desfrutar e manifestar o fruto do Espírito, que é muito importante na vida de um homem de Deus, em todo o seu ministério, porque ele vai ouvir coisas que ele não desejaria ouvir, ele vai receber afrontas que ele não desejaria receber, e ele vai ter que transmitir amor, vai ter que transmitir equilíbrio, vai ter que transmitir segurança, porque ele vai conviver com pessoas diferentes dele, com ideias diferentes, com maneiras diferentes, e Deus já começa a manifestar tudo isso já na sua chamada e vocação. Por isso, homem de Deus e aspirante a ministério, esteja atento às suas manifestações sentimentais e emocionais. Deus está trabalhando com ela para te fazer um homem de Deus muito bem sucedido. Outro fato que me chama também é que ele é um exemplo para nós no seu ministério, na sua atividade de forma geral, que nós vemos nesse capítulo 3 aqui, versículo de número 18 ao 21, que diz assim: Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu, e disse ele, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Aqui nós primeiramente vemos que um homem de Deus, ele é sincero. Ele não guarda nada para ele não transmite a mensagem ou a palavra de Deus parcialmente, ou aquilo que ele acha que é bom e melhor. Ele transmite tudo que Deus fala para ele é fiel, ele é um mensageiro do Senhor.
Existem alguns ministros ou aspirantes a ministro que a palavra dele é parcial. Ele só fala de coisas boas, coisas produtivas, coisas edificantes, coisas próximas, mas o lado da exortação, da correção e da edificação de Deus, ele evita. Não, nessa parte ele está sendo parcial, e Deus não pode agir com parcialidade. Deus dá palavra de bênção, mas dá palavra de exortação. Deus dá palavra de edificação, mas dá palavra de correção. Deus dá palavra de motivação, mas também dá palavra de afrontar. E principalmente quando fala sobre pecado, erros e falhas. Nós temos que ter o equilíbrio, e esse equilíbrio quem nos dá é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Outro fato fala que Samuel crescia e o Senhor era com ele. Um homem de Deus, ele está sempre em crescimento, desenvolvimento, amadurecimento, no seu conhecimento, no seu intelecto, nas suas atitudes, nas suas motivações. Ele não é uma coisa sempre a mesma coisa, não, ele está sempre desenvolvendo, sempre melhor, sempre se aperfeiçoando nos seus estudos, nas suas leituras, no seu conhecimento, no seu compartilhar e conviver. Ele está sempre crescendo e manifestando que a presença de Deus está crescendo e abundando também na vida dele. Outro fato é que fala que todo Israel conheceu que Samuel estava confirmado. Ele tinha comunhão com todos, convivia no meio de todos, ele tinha cheiro de ovelha, ele tinha cheiro do povo de Israel, ele estava no meio do povo, ele não se sentia diferente nem superior, ao contrário, ele se sentia servo de Deus, e pelo fato de ele se sentir assim, ele se colocava no meio do povo, junto com o povo, para ser um instrumento de Deus para aquele povo. Isso é uma das características muito importantes do homem de Deus que nós temos que observar. E a presença de Deus, a ação de Deus na vida dele vai ser sempre plena e constante em todos os momentos. Então, já nessa parte introdutória, nós vemos a chamada de um homem de Deus começa trabalhando com os frutos do Espírito na vida dele, na sua área sentimental e emocional. Depois nós vemos a sua fidelidade, o seu zelo em transmitir a mensagem de Deus completamente, sem parcialidade. Outra coisa, nós vemos que o seu crescimento, amadurecimento é constante e pleno. A presença do Senhor é abundante na vida dele. Outro fato também é que ele é uma pessoa sociável, comunicativa. Ele está no meio do povo, faz parte do povo para representar Deus àquele povo. E outros fatos também é que Deus sempre vai estar se relacionando e manifestando na vida dele. Então nós já começamos a ver aqui como que é esse modelo de um homem de Deus para nós, para que nós possamos fazer uma análise, um confronto e trazer esses princípios para a nossa vida, para que possamos ser vasos santificados e idôneos para uso santo do Senhor e preparados para toda boa obra, como fala Paulo para Timóteo. Agora nós vamos observar algumas atitudes desse homem de Deus na boca de outras pessoas. Nós vemos isso no capítulo de número 9, versículo de número 6, diz assim: porém ele diz, eis aqui nesta cidade um homem de Deus, e o homem honrado é, tudo quanto diz sucede, assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Aqui nós já vemos algumas características do homem de Deus. Primeiro, ele é um homem de Deus. O servo de Saul fala para Saul, ele é um homem de Deus. Porque as pessoas sentem a presença de Deus, vê que a vida dele é para a glória de Deus, que a palavra de Deus é plena na vida dele, a sua obediência a Deus é constante, porque ele ouve a voz do Senhor, como Samuel já demonstrou na sua chamada e depois no seu ministério. E aquilo que ele ouve do Senhor, ele compartilha com amor, com carinho, com zelo, porque ele deseja que o povo também esteja na presença de Deus, ande com Deus e seja abençoado por Deus. Então ele recebe esse título da boca do povo, ele é um homem de Deus. Outra coisa também, na sua posição, nós vemos que as pessoas consideram ele um homem honrado, homem que tem glória, homem que tem valor, homem que tem respeito, homem que tem peso. Isso aqui que significa a palavra honrado. Por quê? Porque ele não traz a glória para si, nem para suas ideias, seus pensamentos. Deus é tudo, e a expressão de Deus na vida dele é plena e constante e abundante. Aqui nós já começamos a entender e compreender o que Deus deseja de cada um de nós e como deve ser a nossa atitude. Esta é a posição de um homem de Deus. Essa é a posição que Deus quer te colocar e você tem que viver. Ser um homem de Deus e ser um homem honrado, que tem honra. A segunda coisa que nós vemos aqui é a palavra de um homem de Deus, que diz: tudo quanto diz sucede. A sua palavra, ela tem poder, ela tem peso, ela tem autoridade, ela tem a graça de Deus e é acompanhada pelo mover do Espírito Santo. Por quê? Porque a sua palavra é a palavra de Deus. Ele medita, ele estuda, ele é profundo na palavra de Deus. A sua casa tem muita literatura evangélica, de estudo, de meditação, de crescimento. Ele é uma pessoa que procura estudar, estar estudando e crescendo para ser um vaso aprovado, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra
palavra da verdade, porque ele é um homem de Deus e quer manifestar essa honra que é a palavra de Deus. Então Deus vela sobre a palavra dele, porque vê sua dedicação, seu carinho, seu zelo pela palavra. E os sinais acompanham aquela palavra, porque é uma palavra de autoridade e poder, porque é a palavra de Deus. Outro fato que nós vemos aqui é a visão de um homem de Deus, que diz assim: vamos nós agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Ele tem visão da obra de Deus, da ação de Deus, da direção de Deus, do mover do Espírito Santo. Por quê? Porque ele está conectado e ligado com Deus, ele está alicerçado e fundamentado na palavra. Ele não segue as suas ideias, seus pensamentos, nem suas teologias, mas ele segue aquilo que Deus coloca no seu coração, aquilo que Deus implanta dentro dele, através da presença e a virtude do Espírito Santo, porque ele sabe que só o Espírito Santo conhece toda a verdade, guia em toda a verdade, nos faz lembrar da palavra de Deus e anuncia o que há de vir. Então ele é um vaso, um instrumento do Espírito de Deus para servir a Deus, para ser um orientador, um condutor do povo de Deus, no caminho de Deus, na obra de Deus e nos planos e propósitos de Deus sobre a face da terra. É algo que nós devemos analisar, compreender e principalmente viver e praticar em nossas vidas, para que sejamos abençoados e aqueles que estão debaixo da nossa autoridade espiritual também possa ser conduzido da mesma maneira, sabendo que o homem de Deus que serve a eles tem visão espiritual, tem condução espiritual e principalmente é sociável para poder receber a aproximação dessas pessoas, para receber conselho, orientação, direção e a bênção de Deus. Outro fato que nós vemos nesse capítulo aqui está no versículo 13. Que nos diz assim: entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois come os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Ele abençoa o sacrifício. Um homem de Deus aqui demonstra o seu poder, a sua autoridade e poder espiritual, não é para ele, nem para a sua glória, nem para o seu louvor, mas para abençoar o povo, abençoar o culto do povo, a vida espiritual do povo, a comunhão do povo. E o povo aguarda isso com tanta ansiedade e desejo que fala que o povo não vai comer enquanto o homem de Deus não chegar e abençoar, liberar a sua palavra de bênção e da autoridade da sua presença. Aí todos comem, alegram e se regozijam. Isso é glorioso, quando um homem de Deus, ao adentrar no templo, ou ao adentrar numa casa, ou adentrar num recinto, todos sabem, agora nós vamos ser abençoados, agora nós vamos ser edificados, agora nós vamos receber algo da parte de Deus, porque um homem de Deus está chegando. E o interessante é que as pessoas que estão falando isso dele, não é ele falando dele mesmo. Porque diz em Provérbios: não louve você a si mesmo, mas outros te louvem. Porque ele representa Deus, ele manifesta a glória de Deus e ele traz a bênção de Deus para o povo. É uma característica importantíssima de um homem de Deus, quando todos estão aguardando dele, porque sabe que nele, através dele, por meio dele, Deus manifesta a sua bênção, a sua presença, o seu poder e a sua glória. Louvado seja Deus. Nós vemos também aqui no versículo 15 ao 17, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já te tenho dito, esse dominará sobre o meu povo. Um homem de Deus, ele é servo de Deus. Ele está na presença de Deus, não para fazer a sua vontade, nem as suas diretrizes, seus pensamentos. O povo precisava de um rei. E pelo fato do povo precisar de um rei, o povo estava clamando a Deus, mas ele não tomou nenhuma atitude. Ele estava na presença do Senhor, aguardando a Deus. Então, nós aprendemos que um homem de Deus, pelo fato dele ser um servo de Deus, ele é humilde. E pelo fato dele ser humilde, Deus fala com ele, Deus revela a ele, Deus ministra a ele, Deus compartilha não somente os seus planos, propósitos, seus projetos, mas também até os segredos do coração. Isso é um fato glorioso e maravilhoso que nós temos que trazer em nossas vidas. Como o segredo do coração? Versículo 19.
E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, tudo quanto está no teu coração, tu declararei. Então Deus compartilha com ele, Deus fala com ele. Você pode ver que um dia antes Deus falou: ó Samuel, amanhã eu vou enviar um homem que você vai ungir a capitão, ele vai livrar o meu povo das mãos do filisteu, porque tem ouvido o clamor do povo. Resumindo, Deus estava falando: eu ouvi a oração do povo, o clamor, você também faz parte, e eu já escolhi uma pessoa que vai ser rei no meu povo, e através da vida dele eu vou começar a usar ele para vencer os inimigos de Israel. Então um homem de Deus, como servo de Deus, ele não somente compartilha o que Deus vai fazer e realizar, mas também o que Deus vai fazer e realizar na vida daqueles que estão juntamente com ele, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele não se considera o suprassumo, nem o cabeça, mas ele se considera um servo de Deus, que faz parte de um reino que pertence a Deus, a qual Deus é soberano para escolher, edificar e usar a vida de cada um como ele quer, e que Deus, por essa misericórdia e humildade do seu servo, compartilha com ele para que ele possa abençoar outras vidas, compartilhar outras vidas e dirigir estas vidas para serem vasos, servos, instrumentos nas mãos do Senhor, como foi Saul. Através de Samuel, Saul ficou sabendo da bênção que Deus tinha para ele, do projeto que Deus tinha na vida dele e das realizações que Deus ia fazer na vida dele. Tudo em uma simples ministração de um homem de Deus. Muitas famílias, muitos lares, muitas vidas Deus vai colocar na tua vida, na tua presença e diante de ti, para que você ouça a voz de Deus, seja conduzido pelo Espírito Santo para mostrar o plano, o propósito, o projeto de Deus naquela vida e as realizações que Deus tem naquela vida. E Deus vai honrar, porque aquilo vai acontecer e suceder se você for um fiel homem de Deus. Samuel é um modelo tremendo de homem de Deus para nós. Outro fato aqui que nós vemos é o ministério. Qual é o ministério de um homem de Deus? Versículo 27 do mesmo capítulo, diz assim: e descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passa diante de nós. E passou. Porém tu espera agora e te farei ouvir a palavra de Deus. O ministério de um homem de Deus é compartilhar, transmitir e comunicar a palavra de Deus pelo poder, a virtude e a unção do Espírito Santo. É compartilhar aquilo que Deus coloca no seu coração. E esse compartilhar da palavra de Deus não é a palavra de Deus escrita. Isso faz parte da edificação, do discipulado, do desenvolvimento, amadurecimento. Mas a palavra de Deus ativa, atuante, operante e atual. E se você vê o contexto dessa frase de Samuel, que está no capítulo 10, do 1 ao 7, quando Samuel fala sinais na vida de Saul, fala coisas que Deus sabia das necessidades de Saul, Deus vai suprir, fala da presença do inimigo, do rancho de profeta, que Saul ia ser cheio do Espírito Santo, mudado e transformado, que Deus ia conduzir a vida dele. Isso é importante, porque declara o que? O futuro de Saul através desses sinais. O primeiro sinal demonstra a soberania, a grandeza, a majestade, a glória e o poder de Deus. O segundo sinal demonstra que todas as necessidades que Saul tivesse na sua vida, Deus já conhecia, já tinha providenciado e agiu no tempo certo para suprir e prover. O terceiro sinal demonstra que Saul ia enfrentar inimigos, adversidades e conflitos, mas Deus já avisaria antecipadamente, demonstrando que aquela guerra, aquela peleja pertencia ao Senhor e que Deus ia conduzir a ele através da sua direção e da sua palavra. O rancho de profeta significa que Saul ia ter sempre companheiros, auxiliares, amigos, pessoas junto a eles, diferente dele, mas junto com ele, debaixo da mesma comunhão, fazendo a vontade do mesmo Deus, com a base no mesmo reino, para a glória desse reino. E ser cheio do Espírito Santo significa que Deus estaria presente, fortalecendo, capacitando e fazendo dele um vaso, instrumento em suas mãos para concluir o projeto e o objetivo de Deus ter na vida dele, para benefício de Israel, do seu povo e da sua herança. Isso é um fato glorioso, maravilhoso, que foi através do ministério de Samuel que Saul tomou conhecimento e adquiriu essas bases, esses sinais em sua vida. Então o ministério de um homem de Deus é transmitir a vontade de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus, não somente baseado na Bíblia Sagrada, mas no mover, na revelação e iluminação do Espírito Santo. E que Deus vela sobre isso para cumprir, porque são sinais evidentes que vai marcar, direcionar e conduzir uma vida para ser bem sucedida nas mãos do Senhor. Outro fato também que nós observamos aqui, e é como sétimo, é a unção e a confirmação do ministério de um homem de Deus, que está no capítulo de número 10, versículo de número 9, diz assim:
Sucedeu, pois, que virando ele essas costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Um homem de Deus, a sua vida, o seu ministério é acompanhado pela presença, ação e atuação do Espírito Santo, com milagres, prodígios e maravilhas, com coisas gloriosas que demonstram que Deus é com ele. Como fala Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim: que devemos atentar com mais diligência às coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada por anjos teve justa retribuição, e Deus enviou o seu juízo sobre aqueles que obedeceram, quanto mais a nós, se não atentarmos diligentemente para as coisas que temos ouvido, a qual começou a ser anunciada pelo Senhor, foi confirmada pelos que ouviram, que são seus ministros, testificando também Deus com eles, com sinais, prodígios e maravilha, distribuindo o Espírito Santo segundo sua boa vontade. Nós podemos ver que a palavra de Deus, que Deus confia a nós, não somente o evangelho, que já é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas através daqueles ensinamentos, instruções que nós adquirimos através do estudo, da revelação e iluminação do Espírito Santo através da sua palavra, ela impacta as vidas das pessoas, acontecem sinais, Deus manifesta a sua glória, o seu poder. Quando nós estamos aconselhando casais, famílias, vidas em particular, e a pessoa obedece, automaticamente ela já recebe bênçãos, vitórias, crescimento, amadurecimento, experiência com Deus. E quando a pessoa desobedece, você não precisa ameaçá-la, você não precisa confrontá-la, simplesmente você cumpre o seu ministério. Aí Deus acaba enviando juízo, açoites, dificuldades para aquela vida, para demonstrar que aquele conselho veio da parte de um homem de Deus. Agora, um homem de Deus, ele tem que entender que o rebanho não é dele, a herança não é dele, como diz Pedro no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, mas é o rebanho do Senhor, e ele tem que servir como modelo, como exemplo, porque a sua vida tem que ser copiada, imitada, e isso não vem pela imposição, mas vem pela sua posição, não vem pela sua autoridade a ferro e fogo, mas vem pelo seu amor e humildade em estar no meio do povo, não vem do seu sentimento de grandeza, soberba e de arrogância, superioridade, mas vem no seu sentimento de conviver, estar junto, se relacionar e participar da vida dos seus discípulos ali, das suas ovelhas. Nós vemos tudo isso na vida de Samuel, que todas as coisas que aconteceu com Samuel, na qual eu li aqui nesses textos, demonstra as pessoas falando de Samuel, as pessoas convivendo com Samuel e as coisas que aconteceram com aqueles que estavam junto com Samuel e na presença de Samuel. Quer dizer, não foi nada na vida de Samuel, mas a vida de Samuel foi o marco que produziu todas estas coisas na vida do povo de Israel, na vida daquelas pessoas de Saul especificamente e daqueles que conviveram com ele. Isso é muito importante, isso nos chama a atenção, porque Deus precisa de homens de Deus, Deus precisa de ministros do Evangelho, de compartilhadores da sua mensagem, da sua posição. Então, para que isso aconteça e ele faça, ele deseja pessoas conforme os princípios da palavra de Deus. Esses princípios não são os máximos, não. Aqui é uma palavra de introdução, é uma palavra básica, porque toda a palavra de Deus tem outros princípios para homens de Deus. E que o Espírito Santo vai demonstrando e revelando. Mas esses 7 princípios que eu demonstrei para você e expus, já são bases, já são alicerces edificantes que abrem portas na sua vida para um trabalhar mais dinâmico, mais pleno e poderoso do Espírito Santo, que vai produzir um resultado tremendo na sua vida, porque você vai estar imitando e copiando o modelo de um homem de Deus assinado e confirmado por Deus, que foi a vida de Samuel. Ao mesmo tempo você vai se tornando um homem de Deus assinado e confirmado por Deus, que vai abençoar a sua congregação, onde aqueles que te imitarem, que te copiarem e que desejarem serem semelhantes assim, também vão ser vasos, servos, instrumento nas mãos de Deus, confirmando o que Paulo fala em 2 Timóteo 2, 1 e 2, que diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvisse e aprendesse, confia a outros, para que eles também possam ensinar a outros. É dinâmico, isso é conectivo, esse fato. Então, nós podemos aprender e sermos conduzidos. Ao mesmo tempo, nós fazemos uma análise da nossa vida e daqueles que são homens de Deus que estão diante da nossa vida. Existe 1 Timóteo capítulo 3, que fala sobre características de um bispo. Tito, capítulo 1, que fala também outras características de um bispo, que são coisas que você vai agregando, vai somando, e isso vai estabelecendo princípios, diretrizes na sua vida para você se portar bem, se bem conduzir
e ser pronto para toda boa obra. Como diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 17, diz assim: Tu, pois, meu filho, permanece firme e guarda as sagradas letras que de ti forem ensinado, para que obtenha a fé e a salvação que é em Cristo Jesus. Porque toda a escritura de Deus é útil para redarguir, corrigir, instruir e ensinar o homem de Deus em toda boa obra, para que ele venha a ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós vemos que a palavra é o alicerce, dela extraímos princípios que nos conduzem à vida e sejamos homens de Deus. E através da vida de Samuel nós temos o modelo de um homem de Deus para que sejamos úteis, aperfeiçoados, prontos e uma bênção nas mãos do Senhor e para aqueles que estão à nossa volta. Para concluir, capítulo de número 12, versículo de número 20 ao 24. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo esse mal. Porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis a vaidades que nada aproveitam, tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparou o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei ao Senhor, servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vedes, com grandes coisas vos fez o Senhor. Samuel aqui está se despedindo do seu povo. Daqui para frente, o foco vai ser a vida do rei Saul, as ações e realizações de Deus através da vida dele. É uma outra narrativa histórica. Mas na despedida de Samuel, ele demonstra o quê? O seu zelo, a sua dedicação, a vida de um homem de Deus que serve como modelo para nós. Então nós podemos observar aqui que ele está exortando o povo a ser fiel a Deus, a andar na presença de Deus, a corrigir o seu povo, porque é o povo de Deus, não é desamparado por Deus, nem abandonado por Deus, mas é um povo que é especial para Deus, que Deus cuida como a menina de seus olhos, porque a sua noiva, a sua herança, o seu rebanho, são os herdeiros do seu reino que vão estar diante dele. Outro fato também, ele fala assim, que ele vai sempre orar ao Senhor pelo povo, interceder pelo povo, estar diante de Deus pelo povo, e que ele deseja que o povo não venha pecar, nem errar, nem desviar dos caminhos do Senhor, mas venha estar sempre na posição diante de Deus em santidade, pureza, consagração e edificação. Outro fato também que chama a atenção, que ele fala que ele sempre vai ensinar o caminho bom e direito, quer dizer, ele vai sempre ser fiel ao seu ministério de homem de Deus, o modelo de homem de Deus, para que o povo esteja na presença de Deus, tendo a bênção de Deus e a vitória de Deus na sua vida. E o desejo dele, que o povo venha andar no temor do Senhor, não medo, mas na reverência, na piedade, no zelo, na dedicação, porque vê na vida de Samuel esses exemplos, esses frutos, essas características, e também servir fielmente ao Senhor, outra característica que se manifesta na vida do homem de Deus e que o povo, ao copiar, vai expressar e produzir esse fruto na vida. O coração do povo vai estar voltado para Deus, ligado com Deus, conectado com Deus. E principalmente, tudo isso vai ser inspirado, movido, porque o povo, através do ministério de Samuel, da vida de Samuel e do zelo de Samuel, vê grandes sinais e ações e realizações de Deus no meio deles. Isso é profundo, isso é glorioso. É o que Deus tem para a sua igreja, para a sua congregação, para o seu rebanho, para o seu povo. Deus tem maravilhas, prodígios, milagres, derramar do Espírito Santo, selagens com o Espírito, levantar obreiros, auxiliares, cooperadores, levantar um povo forte, valente, cheio da graça do Espírito Santo, a sua herança, o seu rebanho, que irão habitar com ele e participar para sempre do reino dele. E quem que Deus está chamando, escolhendo para manifestar a sua vida? Ele deseja começar em você para produzir frutos abundantes através da sua influência. Agora, para concluir, se você é um homem de Deus, procure aplicar esses princípios na sua vida e outros que o Espírito Santo irá te mostrar para que você seja bem sucedido e um exemplo e um embaixador do reino de Deus sobre a face da terra. Se você é um aspirante ao ministério, tem uma promessa, aplique esses princípios para que você possa crescer, amadurecer e ser dedicado na presença de Deus e assim receber a honra de fazer parte do ministério futuramente, expressando essa característica, sendo um bom modelo a ser copiado e imitado. E se você não é aspirante, nem é ministro, mas é um servo de Deus,
Esses princípios se farão um vaso, um servo, um instrumento nas mãos de Deus, uma bênção para você, para a sua família, para o seu local de trabalho, para a sua comunidade. E quem sabe Deus poderá te honrar, te colocando no ministério. Mas o importante é, obedecendo a Deus, que essas 7 características significam a nossa posição, a nossa palavra, a nossa visão, o nosso poder, o nosso serviço, ministério e a nossa unção e confirmação que é da parte de Deus, que são as seguintes características: homem de Deus e ser homem honrado, mostrar o caminho a seguir para aqueles que estão à nossa volta, abençoar o sacrifício, o culto que nós participamos, ter intimidade com Deus, que é muito importante e inspira muitas coisas gloriosas no meio do povo, fazer ouvir a palavra de Deus, quer dizer, compartilhar a palavra de Deus com sinceridade, com profundidade, com grandeza, com manifestação dos sinais de Deus e outras coisas, ter uma vida que contempla e vê e realiza milagres, traz um benefício glorioso para o reino de Deus, para a sua família, para a sua igreja e para a sociedade que você faça parte. Deus tem coisas grandes para fazer. Jesus está voltando e Ele quer agregar uma grande quantidade de almas para ser participante do seu reino. A seara é grande, são poucos os ceifeiros. O Senhor da seara está chamando. Quem há de ir por nós? Quem há de ministrar pelas nossas vidas? Você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um modelo de um homem de Deus, como foi Samuel. E assim sendo, Deus será contigo, te abençoará, te ungirá e manifestará a glória e a graça dele sobre a sua vida. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra seja uma palavra de edificação, construção e de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo.